Um dos grandes lemas das feministas sempre foi: mulheres, saiam de casa e todos os seus problemas serão resolvidos. Várias feministas falaram da importância de tirar as mulheres de casa para que a causa comunista tivesse êxito. Mas um psiquiatra chamado Uriel Hecker, ele publicou um artigo dizendo o oposto. As mulheres que trabalham fora, elas são as que mais lotam os consultórios. Ele diz também que só por sair para trabalhar, a maioria das mulheres encontram e enfrentam grandes problemas. Mas isso as feministas não te contam. E nem os pastores frouxos, que têm medo de falar a verdade. Não somente medo, também não tem amor. Mas bora aqui, hoje eu vou mostrar para vocês um trechinho da entrevista aqui do pastor, meu amigo, pastor Ayrton Williams, falando sobre esse estudo. Então vamos lá, curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. As mulheres, de acordo com o doutor, só por sair de casa ou em serviços mais pesados, elas estão lotando, os consultórios estão adoecendo. Vocês se lembram também daquele outro estudo publicado pela Forbes? Não case com mulher de carreira? Lembra? Eu fiz um vídeo aqui sobre isso, não vou falar sobre isso, só dar um detalhinho, porque eu já falei lá nesse vídeo. Então assista. Mas esse artigo foi baseado em alguns estudos, e a constatação é o seguinte: case com qualquer tipo de mulher. O cara começa o artigo assim: case com qualquer tipo de mulher, mas não case com mulher de carreira. Porque se os estudos sociais estão certos, a chance de problema é enorme. Ele vai falando, são mais suscetíveis ao divórcio, à frustração, porque se elas abandonam o serviço para ficar em casa, ficam frustradas, se ficam no serviço, ficam frustradas, não tem filho, são mais suscetíveis a adultério, a casa mais bagunçada. O negócio não é fácil. Mas pastor, você não sabe que muitas mulheres às vezes precisam ir trabalhar fora e tal? Você não sabe da necessidade. Deixe-me dar um outro dado e eu vou voltar aqui falando da questão da mulher. O pediatra José Martins, na sua palestra Os Primeiros 1000 Dias da Criança, ele fala sobre os prejuízos da ausência materna, principalmente nesses primeiros 1000 dias da criança. Segundo ele, vários estudos mostraram que até a capacidade cognitiva, ou seja, a inteligência das crianças, foi afetada por conta da ausência da mãe. Então vamos lá, a situação difícil de algumas mães anula essa necessidade das crianças? Não, eu sei que o mundo é terrível, mas isso aqui são dados. E o mesmo se dá com as mulheres. A situação difícil, muitas vezes, não anula o fato de que muitos tipos de trabalhos são menos adequados para a mulher. Menos adequados. E principalmente aqueles em que a mulher é casada e tem filho e fica muito tempo longe de casa. É o seguinte, a verdade é que a mulher sempre trabalhou, e muito. Mas olha que coisa doida. No passado, a mulher trabalhava até em serviços mais pesados. Muitas ajudavam na lavoura. Pense, por exemplo, no trabalho de lavar roupa. Era pesado, não tinha água encanada. Era trabalho, gente. Mas é impressionante notar como, mesmo mulheres trabalhando em trabalhos teoricamente mais fáceis, mas muitas vezes longe de casa, uma coisa que não se adequa tanto à sua feminilidade, elas parecem estar mais cansadas. Eu já falei várias vezes aqui sobre um dado da plataforma Google. O termo mulher cansada é líder de pesquisa aí nos últimos anos. Como isso? Por quê? Será que isso tem a ver com aquilo que o pastor Ayrton falou aqui, baseado no estudo do doutor Hecker? Elas estão ocupando, será, serviços que não se adequam à sua natureza? E será que isso tem a ver com o fato de tantas mulheres tão frustradas? Por exemplo, feministas vivem dando aqueles distorcidos e mal interpretados dados. Mulheres ganham menos do que os homens. Pegam lá, por exemplo, o salário dos médicos e mostram que as mulheres ganham menos. Mas pega assim, os dados brutos, assim, cheio, mas sem detalhar as coisas. Quando você analisa melhor os dados, você nota que não tem a ver com patriarcado, as médicas ganham menos, não é porque há uma opressão masculina que faz com que elas ganhem menos. Não é. Você nota, quando você investiga melhor esses dados, que as mulheres, as médicas, elas tendem a trabalhar menos do que os homens. É isso de modo geral também. Justamente por conta de uma preocupação com o lar. Elas estão sempre presas ao lar. Mulheres tendem também a escolher especializações, por exemplo, aí não se tratando de medicina, que muitas vezes pagam menos, como por exemplo pediatria. E isso tem muito a ver com a natureza feminina, não tem? Que é inclinada às crianças. Tá vendo? Então, é mentira, é uma banda... É muita mentiraiada que essas mulheres contam, ou esses homens também. Pensa em Provérbios 31, que é muitas vezes usado até pelas feminazes cristãs
como justificativa para falar da mulher de carreira. Nós vemos que o foco ali dessa mulher de Provérbios 31 é o trabalho. Você, apesar de falar ali da mulher, apesar de a Bíblia falar sobre a mulher que é conservada na missão de mãe, ali em Provérbios 31, a gente vê uma única menção ali meio discreta aos filhos dessa mulher de Provérbios 31. Mas o grande foco ali é o trabalho dela. E ela trabalhava muito. São várias atribuições. Mas se você ler o texto sem os óculos quebrados do feminismo, você vai notar que não tem nada ali de mulher de carreira ou mulher longe de casa por muito tempo. Não. Você nota o seguinte, a casa daquela mulher era o mundo sobre o qual a vida dela orbitava, girava. Ela dá alimento às suas servas. Ela fazia isso em casa. Ela fazia roupa. Fazia isso em casa. Ela vai longe buscar o pão, pastor. Sim, mas notou? Ela vai e volta. O texto não diz que ela vai e fica lá fazendo o pão. Não, ela vai e volta. Ela valia uma propriedade. Ela era uma corretora. Algo que ela podia fazer com seus filhos na barra da saia. Algo que ela podia ir e voltar. Mas as feministas, as feminazes crentes, dizem, não, tá vendo aqui a mulher de Provérbios 31, para defender a carreirista, que fica longe, longas horas longe de casa, mesmo com filhos pequenos. Isso é um anacronismo. Sabe por quê? Porque não existia uma mulher longe de casa naquela época. Nancy Pearce, em seu livro Verdade Absoluta, ela diz que antes da Revolução Industrial, até o homem tinha a casa como um mundo sobre o qual ele girava. O lar era o centro da economia familiar. Casa e trabalho se misturavam. A própria Nancy dá um exemplo. Ela conta que na Alemanha, onde ela morava, a parte da frente da casa era o negócio, a parte do fundo era a casa. Após o colégio, as crianças voltavam para trabalhar com o pai e a mãe. A Nancy conta que foi a uma lojinha de presentes e a dona a atendeu com o bebê no colo, enquanto fazia o jantar. E assim, homem, mulher e criança trabalhavam juntos. Um historiador disse que o casamento significava se tornar colega de trabalho do marido. As mulheres combinavam um trabalho economicamente produtivo com criação de filhos. Desse modo, o marido era o chefe da mulher. Será que as mulheres eram mais felizes? E será que, se eram, isso tinha a ver com o fato de que elas estavam em um ambiente mais propício a elas, mais confortável? De modo que o chefe delas era o marido? E por isso mesmo trabalhando mais, talvez elas estivessem mais realizadas por estarem em um ambiente mais seguro, protegidas por um homem que prometeu amá-la até a morte, ao invés de serem lideradas lá fora por um chefe que não está nem aí para elas. Será? Portanto, as mulheres sempre trabalharam, pois o trabalho é uma bênção. O que a gente está discutindo aqui é que tipo de trabalho melhor se adequa às mulheres, principalmente as casadas com filhos pequenos. A Nancy vai declarar no seu livro Verdade Absoluta que com a Revolução Industrial, os homens saíram de casa e isso afetou a criação dos filhos. Se a saída dos homens afetou, imagine a saída dos lares de ambos, pai e mãe. Não é por acaso que a gente tem vivido como a gente tem vivido. Não é por acaso que tantas crianças aí até sendo diagnosticadas com todo tipo de distúrbio. Para a gente não é distúrbio coisa nenhuma. Mas os sintomas são reais aí. E tem a ver não com uma doença mental, tem muito a ver com esse arranjo que não propicia a criação de filhos saudáveis. Certa vez eu aconselhava uma moça que estava ansiosa, deprimida. Vida sexual no casamento nem existia. E conforme ela conversava comigo, eu notava que ela reclamava várias vezes do seu trabalho. Eu então sugeri, experimente mudar o trabalho. Ela mudou, algo mais próximo de casa, e continuava trabalhando até que bastante, mas em algo mais adequado à sua natureza feminina, e estava lá muito mais feliz. É o seguinte, a Revolução Industrial, ela teve um lado maravilhoso. Antes dela, a pobreza imperava em muitos lugares, dizem os historiadores. O aumento da produtividade proporcionou riqueza nunca antes vista, mas também trouxe seus problemas. Por exemplo, o monopólio das grandes indústrias, que se utilizam da liberdade de mercado para crescer, depois lutam contra a liberdade de mercado. Pois quem mais detesta a concorrência, quem você acha? É o próprio capitalista. Ele enriquece através do capitalismo, depois ele luta contra o capitalismo. E assim essas mega empresas, os famosos aí, os metacapitalistas, eles trabalham para eliminar a concorrência. E o fazem por todos os meios. É impressionante. Por exemplo, influenciando, fazendo lobby para que políticos criem leis que dificultam a abertura de empresas. E eles também fazem assim, ó. Eles também eliminam a concorrência, doutrinando o povo a jamais pensar em abrir o seu próprio negócio.
Porque esse é o sistema de educação do nosso país. Note que o sonho do brasileiro médio é o quê? É ser empregado, porque sonhar em fazer faculdade é nada mais, nada menos do que ser empregado. Não tem problema em ser empregado de modo algum. O problema é destruir em quase todo mundo o espírito empreendedor. De que modo que, para o brasileiro, de modo que para o brasileiro, abrir uma empresa é quase o mesmo que ir para a guerra, o cara fica apavorado. Portanto, este vídeo, de forma alguma, é uma espécie de defesa à proibição total das mulheres no mercado de trabalho, de forma alguma. Mas é um alerta. Você está trabalhando em algo que se adequa mais à sua natureza? Tendo filhos pequenos, não seria melhor optar, orar por um milagre, por uma provisão sobrenatural, para que Deus possa providenciar algo que seja mais adequado a você? Porque, como eu sempre digo, os filhos não devem se adequar ao trabalho, é o trabalho que deve se adequar aos filhos. Então, gente, é claro que a gente precisa repensar as coisas. E não seria a hora também de os cristãos começarem a pensar na possibilidade do empreendedorismo? Não seria para muitos, não para todos, mas para muitos, uma boa solução para ganhar mais dinheiro, unir a família, provendo emprego, até para os filhos, e moldando-os numa cultura de trabalho duro, que você pode ter certeza, vai ficar com eles para a vida toda. Será que a gente não deveria pensar em outras possibilidades? Diga aqui para mim o que você achou desse vídeo. Deixa um like aí, vai. Dá uma contribuição pra gente aí. É só para o vídeo ir mais longe, gente. Só por isso que a gente fica pedindo isso. Você virou youtuber. Não é, é que você fazendo isso, o YouTube entende. Esse pessoal gostou do vídeo. E aí ele manda o vídeo para mais gente. É só isso. Então, deixa um like aqui, vai. Deus abençoe. Deixa um comentário. Valeu!